Vai ampliar um pouco a agenda da semana em Brasília, porque outro tema que deve estar no centro das atenções por lá nesta semana é a reforma tributária, com a elaboração do texto de regulamentação da proposta. E para entender quais são os próximos passos, eu converso agora com o economista Carlos Dias, que é CEO da consultoria Rumo Econômico. Boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Uma satisfação imensa estar com vocês novamente. Ô Carlos, a reforma tributária ela deve ser implementada gradativamente até 2033. Você acha que a definição da regulamentação o quanto antes é sim um importante passo para o diálogo entre os setores mais afetados, um diálogo da economia? Olha, Priscila, eu tenho uma visão muito diferente dessa reforma tributária. Os setores foram impostos a participar. E, na verdade, o que acontece é que o governo estabeleceu que a carga tributária presente hoje, algo em torno de 35% do PIB em relação ao PIB, seja mantida. Isso não foi pactuado com a sociedade nem com os setores produtivos. Essa reforma tributária começou extremamente mal com o arcabouço fiscal que não cumpriu sua função. O governo cada vez mais estoura as metas e não cumpre as condições necessárias para se tornar superavitário em suas contas. Então, para você ter uma ideia, só há previsão de 1% do PIB em 2028, quando esse governo, imagino, né, não terá consequência. Então, eu acho que há um erro estratégico das entidades produtivas discutirem uma temática de regulamentação em cima de questões que não vão trazer a realidade econômica brasileira como atividade formal de crescimento. A nossa carga tributária, e encerro aqui, deveria estar na faixa programada para 18% a 20%, e só vai conseguir fazer isso se a gente fizer uma reforma administrativa, que deveria ter precedido a questão da reforma tributária. E agora a gente está cada vez mais próximo, né, do recesso parlamentar. Qual que é a sua expectativa com o avanço das discussões em torno da reforma? Eu acho que vai gerar um grande impasse, porque o governo já se manifestou através da medida provisória que foi a 1227 de 24 agora, né, que foi devolvida, que a ideia central é ampliar a condição da carga e o confisco do setor produtivo. Então, eu acho que isso arrefeceu os ânimos do setor produtivo, dos empresários e dos consumidores aceitarem uma espécie de regulamentação, vamos assim, da sua própria condição de entrega de renda. Então, nós vamos tirar a liquidez dos consumidores, vamos tirar a liquidez do setor produtivo, vamos baixar a capacidade de investimento. Então, eu acho que a tendência sobre a classe política, em termos de pressão dos setores produtivos da população, seja de um arrefecimento. Acho que não vai ter clima para uma regulamentação em curto prazo. Tá certo. E a Associação Brasileira de Supermercados, ela propõe uma lista de cerca de 600 itens isentos de impostos, em contraste, né, com os 15 itens sugeridos pelo governo. Quais são as implicações dessa diferença para os produtores rurais e como isso pode afetar a competitividade do setor? É o que nós estamos assistindo, por exemplo, é um modelo que vem para simplificação, segundo o próprio governo, o Ministério da Fazenda, os executores desse processo. Então você vê que há uma redução efetiva, né, dos setores e dos produtos centrais que podem ajudar na conformação de uma cesta básica adequada à população brasileira. O Seabras quer ampliar para 600, quer dizer, como vai ter o controle disso? Como isso deve ser feito? Só tem uma saída, Priscila, é exatamente trabalhar o campo da redução da carga tributária e definir claramente quais são as bases que o país quer em termos do desenvolvimento do agro, que é um dos setores mais importantes para a economia e que está sofrendo, por exemplo, com insumos caros, com problemas, por exemplo, no campo do meio ambiente, onde você não consegue ampliar, por exemplo, a oferta interna de fertilizantes, uma série de coisas. Então, eu acho que nós não devemos propor absolutamente nada que gere uma certa facilitação para o governo em arbitrar ampliações, por exemplo, de produtos e cesta básica. Absolutamente. Isso é um grande erro
porque o próprio governo, com o comitê gestor e centralizador das estruturas econômicas, ele vai controlar e, na hora que tiver aprovado, ele vai fazer do jeito que ele quer, não do jeito que, na verdade, a liberdade econômica propiciaria, né, ganhos de produtividade, vantagens para consumidores e produtores. Agora, a gente já falou bastante disso aqui, né, Carlos, mas é importante sempre relembrar quais são as principais preocupações e expectativas, levando em conta os principais segmentos dentro do agronegócio. Olha, um dos nossos problemas centrais, imagino, com certeza, é a intervenção permanente do governo no setor, nos setores produtivos de uma maneira geral. E no agro, então, é muito mais pesado, porque nós temos medidas que estão tramitando, por exemplo, no Senado brasileiro, nessa visão desconstrutiva, né, da economia brasileira que o meio ambiente produz, que é essa situação de questões climáticas hipotéticas, né? Então, nós estamos vendo um conjunto de projetos de lei, pelo menos 16 tramitando no Senado, que inviabilizam a operação produtiva brasileira. Então, eu acho que esse é o grande foco. A Frente Parlamentar da Agropecuária, tanto da Câmara como no Senado, devem atuar diretamente para mitigar a força desse ambientalismo crônico que está destruindo a economia brasileira, que não permite que novos horizontes de expansão econômica no campo agrário, mineral, etc., avancem para que geremos emprego, tenhamos uma potência de crescimento. O Brasil está com uma previsão de queda de PIB, está em torno de 2%. Queria lembrar que 2% e nada é a mesma coisa, porque não há crescimento pela potência e expressão que o Brasil tem em relação às suas potências econômicas. 2% é uma estagnação. O Brasil começa a falar de crescimento da economia a partir de 5%, e só o avanço do setor agro pode propiciar, com ampliação de fronteiras, a questão, por exemplo, resolvida do marco temporal para investimentos. A gente pode ter a capacidade de crescer, Priscila, entre 5% e 7% ao ano, pelo menos nos próximos 5 anos, se o governo não atrapalhar. Tá certo, Carlos. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Excelente semana para você. Até uma próxima. Muito obrigado, uma grande honra, uma excelente semana para todos vocês.